Bom dia! Hoje é o dia do maçom. A maçonaria é uma associação de caráter universal iniciática, filosófica, filantrópica e educativa. Os maçons reúnem-se em células autônomas denominadas oficinas ou lojas. Cada loja maçônica é composta pelo venerável mestre ou presidente, seus vigilantes, orador, secretário, mestre de cerimônias e tesoureiro. Tem por objetivo a investigação da verdade, o exame da moral e a prática das virtudes. Para se tornar um maçom, é necessário que o candidato seja apresentado por um mestre maçom e tenha sua indicação aprovada pela loja. Dentre os critérios para a aprovação, destaca-se a necessidade de uma profissão definida, que garanta subsistência e comportamentos de acordo com a moral e bons costumes. Vamos às perguntas de hoje. Vamos lá, Ângel. As perguntas, começamos pela 369. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Pergunta 380. Numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto, e sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Uma observação vem em apoio desta resposta, é que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto, seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal, entretanto, ele não retoma a sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo? Assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal, entretanto, ele não retoma a sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. Questão 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Não, e esse estado é uma necessidade, é natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível, durante esse tempo, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Agora, a 384. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo, a sabedoria da providência. E por último a pergunta 385. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão, e no entanto as amais e acariciais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não, e é isso que vou explicar. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências, e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Esta inocência não é uma superioridade real, em relação ao que elas eram antes, não, é apenas a imagem do que elas deveriam ser, e se não o são, é sobre elas somente que recai a culpa.
Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto, é também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto que, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. Mas, quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez, permanecem boas, se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e que, quando se tem o coração puro, é fácil conceber-se a explicação a respeito. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tem adquirido hábitos inteiramente diferentes, e como quereríeis que permanecesse no vosso meio esse novo ser, que traz paixões tão diversas das que possuís, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos, como quereríeis que se incorporasse no vosso ambiente, senão como Deus quis, ou seja, depois de haver passado pela preparação da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrer, estareis numa espécie de infância, no meio de novos irmãos, e na vossa nova existência não terrena ignorareis os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo, novo para vós, manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais vivaz do que o é atualmente o vosso pensamento. Ver o item 319. A infância tem ainda outra utilidade, os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, a debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Nota: os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre este item e os que se lhes seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança não apenas para esta vida, mas para sua própria evolução espiritual. Filho é um irmão de caminhada, que temos a honra de guiar-lhe os passos, um único coração em dois compassos, dois destinos numa mesma estrada. Para o filho, o pai descurva a escada, o filho para o pai lhe rende a glória, os dois para a vida buscam a vitória, e Deus feliz que essas existências, que trocam entre si experiências, cada um no tempo da própria história.